Aquiete seu coração agora e esqueça agora dos cuidados dessa vida e dessa terra. Você está num culto diante da presença de Deus. Não importa o que você vai fazer depois do culto. Tema a Deus nesse momento. Senhor, diante do teu santo trono nos colocamos mais uma vez, Senhor. Senhor, quebranta o nosso coração, Senhor. Nos humilha. Quantos de nós estamos num culto secos, frios, indiferentes, duros, incrédulos, Senhor? Deus, mas que haja graça no Senhor suficiente para quebrantar os nossos corações, torná-los sensíveis à sua voz. Senhor, há tanto para aprender de Ti, Senhor. Somos tão ignorantes, tão pequenos, tão confiantes em nós mesmos, tão soberbos, tão independentes de Ti, Senhor. Senhor, eu não tenho outra esperança nesse culto, a não ser que o Seu Espírito haja, atue e mova. Senão será uma mera palestra, Senhor, como tantas outras têm sido. Deus, usa de misericórdia conosco, manifesta o poder da ressurreição do Seu Filho, de maneira que até os nossos ossos sofram o impacto dessa ressurreição. Salva pecadores aqui, Senhor. Jovens, mulheres, idosos, se rendam, se sensibilizem ao poder da ressurreição do Teu Filho. Que haja graça gloriosa, abundante, abundando sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Então nós já tratamos aqui que que a mensagem do Evangelho consiste em falar na morte de Jesus. Mas o texto de Coríntios diz que Ele também ressuscitou no terceiro dia. Então a mensagem do Evangelho consiste em falar também da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. Vamos ler o que está aí. Jesus de fato morreu na cruz. Ele carregou os pecados do seu povo, sofreu a ira de Deus e entregou o seu Espírito. Mas esse não foi o fim. Nos juntemos aos primeiros cristãos dos séculos passados e proclamemos: Ele ressuscitou. Jesus realmente ressuscitou. A ressurreição de Cristo é um dos principais pilares da fé cristã. Presta atenção, se uma pessoa não crê nesse fato, ela não é cristã. Sem proclamar esse fato, o Evangelho não foi pregado. Portanto, qualquer pregador, teólogo, profeta ou religião que não afirma a ressurreição física, histórica de Jesus, não está pregando o verdadeiro Evangelho. Então, a essência do Evangelho é mencionar a morte de Jesus, mas também, tão importante quanto a morte, é mencionar, declarar, anunciar a ressurreição física de Jesus, a ressurreição histórica de Jesus. Por que física? Porque ressuscitou em corpo. O corpo ressuscitou, não foi sua alma. Os ossos, os nervos, a carne de Jesus ressuscitou. E histórica por quê? Porque não é um fato provado na história, é um fato registrado na história. Há testemunhas oculares que registraram a ressurreição de Jesus. Então a ressurreição é um fato que está registrado na história da humanidade. Só isso aqui já dá para pregar para você e fazer apelo já no final. Jesus ressuscitou dos mortos. E se alguém nega a ressurreição, não está pregando o verdadeiro Evangelho. Meu irmão, agora eu quero que você diz, nesses programas de televisão, que vocês ficam brigando comigo para ver, vai gostar do tal do RR para lá? Por que você não vai para a igreja dele? Vai lá, tem maquininha para você passar ali o credo na hora, dá tudo para ele, vai lá, tem salto, roda baiana, profetiza. O que você quer ouvir? Tem um profeta lá prontinho para falar: irmã, o seu dia está chegando, o varão está vindo de cavalo, só não vai te mostrar o chifre do varão.
Qual a última vez que você viu um pregador proclamar a ressurreição de Jesus como um dos temas e um dos pilares da fé cristã? Qual a última vez que você ouviu dizer que a essência do Evangelho está sustentada na ressurreição física e histórica de Jesus? Então, se você ouviu uma proclamação do Evangelho, quer seja na TV, quer seja nessas congregações, e eles negaram, omitiram a ressurreição, você não ouviu o Evangelho. Esse pregador não tem nada para falar para você, nada para te ensinar. A ressurreição de Cristo e o cristianismo permanecem de pé ou caem juntos. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia, sem esperança, um conto sobre relíquias do passado. A ressurreição de Cristo é um dos temas principais do livro de Atos e das epístolas. Ela ocupa o lugar central e mais importante na pregação do Evangelho do Novo Testamento. Você já imaginou? Se você lê os discursos dos apóstolos, as pregações, você vai se escandalizar. Todas elas contêm a ressurreição. Se você estudar as cartas de Paulo, você vai se assustar. Todas as cartas estão recheadas da ressurreição, porque o Evangelho sem a ressurreição não existe. 1 Coríntios diz que se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Ela não tem objetivo. Crer para quê? Se Cristo não ressuscitou? Se Cristo não ressuscitou, nós permanecemos ainda nos nossos pecados, porque a ressurreição é uma prova que o pecado foi tirado de nós. Se Cristo não ressuscitou, não tem esperança para os que dormem. Quem? Os cristãos que morreram na fé. Eles não têm esperança nenhuma. Se Cristo não ressuscitou, nossa vida é miserável, porque os que esperam em Cristo só nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Ele ressuscitou. Agora vamos aprender por que Cristo ressuscitou. Por que Ele teve que ressuscitar? Por que Ele teve que ressuscitar? Nós estamos ensinando que o Evangelho é proclamar a morte, sepultamento e ressurreição. Nós estudamos vários domingos por que Cristo teve que morrer. Agora nós estamos estudando que o outro tema do Evangelho central é a ressurreição. Sem a ressurreição não há Evangelho, e o seu evangelismo sem a ressurreição estará desprovido de poder salvífico. Mas por que Cristo teve que ressuscitar? Por que Cristo não podia permanecer morto? Não era o cordeiro? Está pago, sacrifício feito, sangue vertido, morto e sepultado. Por que a ressurreição é tão importante? Porque Ele teve que ressuscitar. Vamos ler. Para provar que Ele era o Filho de Deus. Por isso Ele ressuscitou. Romanos 1,4, declarado Filho de Deus, testificado, autenticado como Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A ressurreição é uma prova que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele ressuscitou para testemunhar nesse mundo que Ele era quem disse que era ser, que Ele era o Messias de Israel, que Ele era o Filho de Deus cheio de virtude. A ressurreição comprova isso. Isso não significa que depois da ressurreição Cristo se tornou Filho de Deus. Ele não se tornou filho depois. Ele sempre foi o Filho de Deus. Ele não se tornou o Filho de Deus na ressurreição. Ele foi declarado Filho de Deus em poder. Isso significa que a ressurreição de Cristo atestou, confirmou, declarou que Ele era o Filho de Deus.
Você está entendendo? Ele não ressuscitou para se tornar o Filho de Deus. A ressurreição não o fez ser Filho de Deus. Ele sempre foi o Filho de Deus. Ele sempre foi a segunda pessoa da Trindade. Ele sempre foi todo poderoso, cheio de glória, cheio de poder. Mas ele ressuscitou para atestar, confirmar, para declarar que ele era o Filho de Deus. Entendeu? Na sua ressurreição, as testemunhas puderam ver: esse de fato é o Messias, esse de fato é quem diz ser. As profecias de fato se convergiram nele. Ele de fato é aquele que os profetas predizeram. Um dos propósitos da ressurreição era declarar que Jesus era o Filho de Deus. Um dos propósitos da ressurreição não é para fazê-lo ser filho. Ele já era filho, mas era para atestar, confirmar, testemunhar, declarar para todo o público que ele era o Filho de Deus. Na ressurreição, Deus, para você entender isso melhor, Deus vindicou o seu Filho, Jesus Cristo. Vindicar significa restituição de, reconhecer legalmente, justificar. A ressurreição foi Deus restituindo a autoridade de Cristo, confirmando que ele era de fato o Messias, o Filho de Deus. O milagre da ressurreição também estabelece o fato de que Cristo está vivo. Ele vindicou o seu Filho. Ele restituiu a autoridade do seu Filho. Com a morte de Jesus, Jesus vindica o Pai. Com a ressurreição de Jesus, o Pai vindica o Filho. A morte de Jesus declara que Deus é justo, sem pecado, que Ele levou sobre Ele o pecado. Mas a ressurreição de Cristo significa que Deus devolve a justiça para Cristo. Ele torna o homem, o ser que ele era, cheio de autoridade, de glória. É provado que ele é o Filho de Deus. E a ressurreição mostra que Jesus não só foi o Filho de Deus, não só ressuscitou, mas que ainda permanece vivo. Pensou que tristeza você crer num Deus morto? É isso que aconteceu. Ele estava restituindo ao Filho. Ele estava trazendo de novo. Lembra de João? A oração sacerdotal: Senhor, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Já te glorifiquei, meu filho, mas te glorificarei outra vez ainda. Qual era a glória que ele tinha antes da fundação do mundo? Estava à destra do Pai nas alturas. Era o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Filho de Deus. Com a encarnação e morte, o Senhor leva o pecado. Quando Deus fala para ele: eu te glorificarei ainda, ele estava dizendo: na ressurreição eu vou vindicar, eu vou restituir, eu vou reconhecer legalmente a sua autoridade. Foi isso. Declarado publicamente ser o Filho de Deus, declarado publicamente ser o Messias de Israel, declarado publicamente que ele ressuscitou e ainda vive até hoje, pelos séculos dos séculos. Por que Jesus teve que ressuscitar? Para provar que era Filho de Deus. Os judeus pediram um sinal para ele provar que era o Filho de Deus, um sinal para testificar que ele era o Messias. Olha qual sinal ele deu. João 2, 18 a 22. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos, como prova da sua autoridade para fazer isso? Prova que você é o Filho de Deus.
Jesus lhes respondeu: destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu próprio corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que ele dissera. Os judeus pediram um sinal: que prova tu dás da sua divindade? Que prova tu dás que é o Filho de Deus? Que sinal tu dás que és o Messias de Israel? Ele disse: nenhum sinal será dado, somente um sinal será dado. Qual? A ressurreição. Eu destruirei esse templo, o corpo dele, e o restaurarei, e o reedificarei em 3 dias. Ao 3º dia ele ressuscitará. Então a prova que Jesus é o Filho de Deus é a sua ressurreição. A prova que ele é o Messias de Israel é o fato de ter ressurgido dos mortos. Cadê? Mateus 12, 38 a 41. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti, para provar que você é o Filho de Deus. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, a prova para mostrar a minha divindade, a prova para mostrar que eu sou o Messias, é a minha ressurreição. Se você quiser um sinal da parte de Deus para checar a divindade de Jesus, se você quiser um sinal da parte de Deus para saber se é o Deus que você professa fé é de fato o Filho de Deus, Ele não te dará nenhum sinal, porque o único, mais poderoso, Ele já deu, ressuscitando o seu Filho dos mortos. Por que Cristo teve que ressuscitar? Para provar que Jesus é o Filho de Deus. Presta atenção, se Jesus não ressuscita, ele era um charlatão, um mentiroso. Ele não poderia ser o Filho de Deus, ele não poderia ser o Messias Santo de Israel, um homem mortal. A ressurreição foi para que ele, meu irmão, recebesse autoridade, foi para que Deus testemunhasse na terra que ele era o seu mensageiro, o seu representante, o seu filho autêntico, para que ele mostrasse que ele era o santo Messias. Essa é a vantagem do Evangelho sobre as outras religiões. Visite a tumba de Maomé, ele está lá. Visite a tumba de Confúcio, ele está lá. Visite a tumba de Allan Kardec, ele está lá, os seus ossos. Visite a tumba do João Paulo II, ele está lá. Agora visite a tumba de Jesus em Jerusalém, ele não está lá, ele ressurgiu com o poder dos mortos. Ele ressuscitou dos mortos. Por que Cristo teve que ressuscitar? Para mostrar que Deus aceitou o seu sacrifício. Sabe por que Cristo teve que ressuscitar? Vamos ler. Para que o pecado do homem seja expiado, presta muita atenção, deve haver uma vida perfeita de justiça, vivida em completa obediência à santa lei de Deus, para ser oferecida sem mácula. Cristo realizou esta importante obra através da sua vida. Romanos 5,19 diz que por uma ofensa todos pecaram, mas pela justiça de um todos foram justificados. Também deve haver uma expiação satisfatória para os pecados do homem.
e a lei infringida, que exige a pena de morte. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. E isso ele proveu submetendo-se à morte como nosso substituto. A ressurreição é a evidência e a garantia que Deus aceitou o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Presta atenção. Toda a terra, todo o homem estava condenado sob os pecados. Uma vez que Cristo assume os pecados dos homens, uma vez que Ele assume os pecados dos homens, leva sobre os pecados, leva sobre a cruz os pecados e morre. Poderia ser que aquele sacrifício não fosse suficiente. Deus poderia não reconhecer aquele sacrifício. Deus poderia não aceitar aquele sacrifício e aquela expiação, aquele sacrifício ser inválido ou inútil para nós. Qual é a prova que Deus aceitou o sacrifício? Qual é a prova que a morte de Jesus subiu como incenso suave a Deus? Qual é a evidência que o Senhor se satisfez, se agradou com esse sacrifício? A ressurreição. Quando Deus ressuscita Jesus dos mortos, Ele está declarando legalmente ter recebido, ter sido satisfeito com esse sacrifício. Olha lá, a ressurreição é a evidência e a garantia de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Por que Cristo teve que ressuscitar? Para mostrar que Deus aceitou o seu sacrifício. Olha o que diz Romanos 4:25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Presta atenção, Ele não ressuscitou para sermos justificados. Somos justificados quando cremos. Somos justificados no ato da morte, quando Jesus diz tetelestai, está consumado. Você é justificado ali. Mas quando ele fala aqui, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação, significa ressuscitou como garantia da nossa justificação. Para que você pensasse, será que de fato eu fui justificado? Será que a minha justificação é verdadeira? Será que os meus pecados foram apagados? Será que eu fui declarado legalmente justo? Como eu posso ter certeza que eu fui justificado? Como eu posso ter certeza que o meu pecado foi expiado? Como eu posso ter certeza que a justiça de Cristo foi imputada sobre mim? Como? Com a ressurreição de Cristo. Quando Ele ressuscita, você tem a certeza da justificação. A ressurreição é uma garantia que de fato você se tornou justo diante de Deus quando creu. Por isso Paulo escreve, o qual por nossos pecados foi entregue, foi morto, e para nossa justificação ressuscitou, garantiu a nossa justificação. Vamos ler. Deus mostrou sua absoluta satisfação com a obediência de Cristo e o seu sacrifício voluntário na cruz, ressuscitando o seu Filho dos mortos, atestando assim que a sua obra, que visava alcançar nossa justificação, foi aprovada e aceita. Quantos estão entendendo? Diz amém. Quantos estão suando igual eu? Rapaz, que luta, viu? Vou ler de novo. Deus mostrou sua absoluta satisfação. Olha essa frase, por favor. Deus mostrou sua absoluta satisfação com a obediência de Cristo e o seu sacrifício voluntário na cruz. Como que Ele mostrou sua satisfação?
ressuscitando seu Filho dos mortos, atestando assim que a sua obra, que visava alcançar nossa justificação, foi aprovada e foi aceita. Meu irmão, você era um ladrão, um bandido, um criminoso. Só teria uma maneira de você ir para o céu: um serial killer como você. Era você sendo justo aos olhos de Deus. E isso era impossível, um ser como você e eu sermos justos. Mas quando Cristo morre na cruz e leva o seu pecado sobre ele, ele retira, expia o seu pecado. Contudo, meu irmão, não é suficiente para você ser justo. Quando ele ressuscita dos mortos, a sua justiça é comprada. Você é declarado legalmente justo. Agora você tem méritos para ascender aos céus, considerado justo como ele, através da ressurreição, da sua ressurreição. A ressurreição é a evidência, a garantia que Deus aceitou o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Por que Cristo teve que ressuscitar? Para mostrar que Deus aceitou o seu sacrifício. Aprendemos aqui que a ressurreição de Cristo é a prova que sua morte realmente expiou, pagou nossos pecados. Olha lá como ela é a prova. 1 Coríntios 15:17. Se Cristo não ressuscitou, vamos supor que ele não ressuscitasse, como seria? É vã vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Se Cristo não tivesse ressuscitado, todos os seus pecados estariam sobre a sua cabeça ainda, e você ia dar conta de cada um deles. Aprendemos que a ressurreição de Cristo é a prova que a sua morte realmente expiou, apagou nossos pecados. E Coríntios diz: se Cristo não ressuscitou, ainda permaneceis nos seus pecados. Mas nós temos absoluta certeza que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós não estamos no nosso pecado. A ressurreição é a evidência, a garantia de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Você está entendendo? Por isso ele teve que ressuscitar, para Deus mostrar que ele recebeu o sacrifício, para você ter segurança, para você ter fé, para você ter esperança. Por isso Cristo ressuscitou. Para que mais Cristo teve que ressuscitar? Para provar a sua divindade. Primeiro ele mostra que ele é o Filho de Deus, sem pecado. Agora ele mostra que é Deus. Vamos ver em Atos 2, 32 e 36. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita até que pões teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Por que Cristo teve que ressuscitar? Por causa da sua divindade. Vamos analisar. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado à destra de Deus. A ressurreição é uma prova que Jesus é Deus. Ao ressuscitar, ele é exaltado, sobe para estar à destra, à direita de Deus no seu trono. A ressurreição é uma evidência que Jesus Cristo não é só homem. Ele foi tentado em tudo, à semelhança dos homens. Ele foi 100% homem, mas Jesus não era apenas um homem, Jesus era Deus.
na sua ressurreição, ele volta ao seu posto de glória, confirmando a sua divindade. Ele é exaltado à destra de Deus. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, todo o povo judeu, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo é a tradução grega da palavra hebraica Messias, que quer dizer ungido. Jesus Cristo, o Senhor, o Messias, o ungido, é também o Senhor. Este que vós crucificastes, Deus, ao ressuscitá-lo, faz dele Senhor e Cristo, autentica a divindade. Meu irmão, qual texto no planeta fala dessa maneira de um homem como de Jesus? Qual filósofo, escritor, qual deus grego, qual deus romano recebeu um título de ser ressuscitado, elevado à destra de Deus, receber o posto e o nome, a patente de Senhor? Só Jesus Cristo. A ressurreição evidencia a sua divindade. A ressurreição demonstra que Ele não é só Salvador, mas também Senhor dos céus e da terra. Cristo reina como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Muitos de nós temos uma imagem de Cristo como um Salvador. Aqueles quadros romanos antigos, aquelas gravuras medievais mostram um Salvador sofrido, ensanguentado. Mas, meu irmão, o Evangelho não se confina apenas na morte. Ele não está mais pregado numa cruz. Ele foi crucificado, morto em fraqueza, mas ressuscitou em poder. Ele não está mais numa cruz romana. Ele não é uma entidade política. Ele não é um mártir cristão. Ele está exaltado à destra de Deus nas alturas. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A ressurreição prova que Ele foi coroado com muitas coroas. Você se lembra do Salmo 24? Quando Jesus ressurge dos mortos, fica 40 dias na terra. Quando Ele vai chegar nos céus, o que eles começam a gritar? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. E o outro de lá grita: levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da glória. Então a multidão levanta. Quem é esse Rei da glória? O Senhor forte, poderoso, poderoso nas batalhas. Então outro coro grita: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da glória. E o povo: mas quem é esse Rei da glória? Então Jesus do sepulcro, Jesus em glória, assunto aos céus, subindo por uma nuvem, chega até os portões dos céus. Então alguém diz: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Jesus é o Rei da glória. Jesus é Deus. Olha a importância da ressurreição. Por que Ele ressuscitou? Para provar a divindade. Mas por que Ele tinha que ser Deus, José? Mas não podia ser homem? Vamos saber por que Jesus tinha que ser Deus. A Bíblia afirma que a salvação só pode vir de Deus. Só Deus pode realizar a obra da salvação. Salmo 62, que o José abriu, e Jonas 2. Mas eu te ofereci sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Salmo 62 também diz: do Senhor, só Deus pode salvar. Só o Senhor pode salvar. Para salvar os pecadores, Jesus não poderia ser apenas um homem sem pecado, mas também deveria ser Deus. A ressurreição é uma das maiores provas da sua divindade. Você está entendendo? Quem que nos salvou? Jesus.
Quem que nos salvou na cruz do Calvário? Jesus. Quem que nos salvou dos nossos pecados? Jesus. Mas espera aí, só Deus pode salvar. Do Senhor vem a salvação. Então, para morrer na cruz, para salvar, Jesus tinha que ser Deus. Por isso que as testemunhas de Jeová são uma blasfêmia, porque eles dizem que Jesus é uma criatura, que Ele não é Deus. Então, se Ele é uma criatura, Ele não pode salvar. Os testemunhos de Jeová estão perdidos. Mas nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Uma vez que a salvação só vem do Senhor, Cristo nos salvou. Ele nos salvou porque Ele é Deus, Ele é divino. Mas para que Cristo teve que ressuscitar? Por que mais Ele teve que ressuscitar? Para a nossa regeneração e santificação. Presta atenção. Atos 2,32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Cristo não só nos salva, mas também nos regenera e nos santifica. Através da ressurreição, recebemos poder para viver uma nova vida. Presta atenção. Por que Cristo teve que ressuscitar? Se Jesus não ressuscitasse, nós não receberíamos o Espírito Santo. Como assim? Calma. Ao ressuscitar, olha lá, João 16, eu vou para o Pai, e quando eu for, enviarei outro Consolador. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. A ressurreição de Jesus trouxe a nós o Espírito Santo. O que é isso? Presta atenção. A morte de Jesus trata com a culpa do pecado. Justificação. Ok? A morte de Jesus expia, tira a culpa do pecado. Eu não sou mais culpado pelo pecado. Mas não é só isso que Deus faz na cruz. Nós perdemos a culpa do pecado com a morte, mas o poder do pecado ainda está em nós, o desejo pelo pecado. A ressurreição, a morte trata da culpa do pecado. A ressurreição trata do poder do pecado. Ele vai tirar, Ele vai nos livrar da culpa do pecado com a sua morte. Com a ressurreição, Ele vai nos livrar do poder do pecado, enviando o Espírito Santo. Veja lá, a morte de Jesus na cruz nos livra da culpa do pecado. Somos justificados, considerados sem culpa diante dele por sua morte. Isso a morte fez, tirou a culpa. Você não pode mais ser acusado nem condenado uma vez que você crê. Não obstante o pecado ainda habitar no homem, como Deus trata com o poder do pecado em nós? Porém, o pecado ainda habita no homem. Você ainda tem pecados, tem desejo de pecar. O que a ressurreição fez? A ressurreição de Cristo nos livra do poder do pecado. Somos santificados pelo Espírito Santo que nos foi dado mediante a sua ressurreição. Quando Jesus ressuscita, Ele nos envia o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em nós por causa da ressurreição. E o Espírito Santo em nós nos dá força, nos dá condição para confrontar, para lidar com o poder do pecado, para mortificar o pecado, para nossa santificação, para nossa regeneração. Foi isso, por isso que Cristo ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, você estaria ainda numa vida de pecado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, você não andaria em santidade. Se Cristo não tivesse ressuscitado, você não teria nascido de novo. A obra do novo nascimento é feita pelo Espírito Santo. A obra da santificação é feita pelo Espírito Santo. Quando Ele morre, Ele trata com a culpa do pecado. Quando Ele ressuscita, Ele trata com o poder do pecado, te santificando. Vamos ver lá,
Para que Cristo teve que ressuscitar? Para a nossa regeneração e santificação. Olha lá, Romanos 6, 4, 5. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, olha lá para que Ele ressuscitou, para que assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Ele está dizendo, se nós fomos mortos com Cristo e os nossos pecados foram mortos, nós também nasceremos de novo, como Ele nasceu, como Ele ressurgiu, ressuscitando. Presta atenção, Cristo morre com os nossos pecados, Ele ressuscita com o corpo glorificado. Quando Jesus ressuscita, nós que cremos, também morremos com Ele em nossos pecados. E ressuscitamos, somos regenerados por causa da ressurreição dEle. Nós temos a semelhança das virtudes da ressurreição dEle em nós. Veja isso lá. Olha lá. Na sua ressurreição, Cristo Jesus recebeu um corpo espiritual cheio de virtudes. Assim recebemos poder para sermos como Ele. Pela sua ressurreição, nós, os que cremos, participamos e recebemos essa virtude. Lembra, Jesus foi crucificado em fraqueza, cheio de pecado, sangrando. Quando Ele ressuscita, o corpo dele é glorificado. A ressurreição é glorificado e cheio de virtudes. A ressurreição transfere as virtudes da ressurreição dele para nós. A força da ressurreição, o poder da ressurreição, as virtudes da ressurreição são lançadas em nós. Nós ressuscitamos com Ele, somos regenerados. A ressurreição regenera, nós nascemos de novo por causa da ressurreição. Se Cristo não ressuscitasse, nós nunca seríamos novas criaturas, nunca nasceríamos de novo, nunca seríamos regenerados e nunca seríamos santificados. A ressurreição trata com o poder do pecado, vai mortificar o pecado em você, vai dominar o pecado em você, vai tirar a força do pecado em você, permitindo que você tenha uma vida santa. Mas para que Cristo teve que ressuscitar? Para a nossa ressurreição. Estudamos. Qual o propósito da ressurreição? Primeiro, para mostrar que Ele é o Filho de Deus. Segundo, para mostrar que Ele recebeu o sacrifício de Cristo. Terceiro, para provar a divindade de Cristo. Ele é Filho, Ele é Deus, e o sacrifício dele foi aceito. Podemos ter a garantia. Quarto, para que Ele ressuscitou? Para a nossa regeneração e santificação. A ressurreição de Cristo dá a você o direito de nascer de novo e viver uma vida santa, através do Espírito Santo que foi enviado pela ressurreição. Quinto, por que Cristo teve que ressuscitar? Sabe por que Ele ressuscitou? Por causa da sua ressurreição. Ele ressuscitou para você ressuscitar também. Se Jesus não tivesse ressuscitado, você também não ressuscitaria no último dia. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seus amigos, parentes, crentes que morreram, não ressuscitariam também. Se Jesus não tivesse ressuscitado, você não seria arrebatado. Por que Jesus morreu? Para que você também ressuscite no último dia e seja glorificado. Vamos ver 1 Coríntios 15, 20 e 23. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feita as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem.
Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados, ressuscitados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Vamos estudar isso aqui. Por que ele teve que ressuscitar? Qual o benefício da ressurreição? Paulo está declarando, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, ok? E foi feita as primícias dos que dormem. Sabe quem são esses que dormem? Estão falando dos mortos em Cristo. Cristãos que estão mortos. A ressurreição de Cristo fez dele a primícia. Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Nenhum outro antes dele havia ressuscitado. Cristo foi o primeiro a ressuscitar de forma corpórea. Então ele ressuscitou, sendo feitas as primícias, a primeira parte. O primeiro da fila, o primeiro a ressuscitar. A primícia dos que dormem. Porque antes de Cristo, vários santos estavam mortos, porém eles não tinham sido ressuscitados ainda, e ainda não ressuscitaram. Cristo vai, com a ressurreição, vai inaugurar a ressurreição de todos os cristãos. Ele vai ser o primeiro a ressuscitar de forma corpórea, para ser a primícia, o primeiro da filha, a primeira parte. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, a morte entrou por Adão, todos morreram. Assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão ressuscitados em Cristo. Porque Cristo morreu, Sandro? Porque o dia que você fechar o olho e morrer, se você morrer com Cristo, no último dia você ressuscita dos mortos. O corpo vai se ajuntar, esteja o pó onde esteja, os pedaços, naquele dia vai se juntar, vai ser glorificado e vai subir aos céus. Como você tem certeza que eu vou ressuscitar, pastor? Por causa da ressurreição de Cristo. Ele veio ser a primícia. Todos serão ressuscitados, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Primeiro Cristo, o primeiro de todos. Depois, os que são de Cristo, os crentes em toda parte da terra, em todas as eras, na sua vinda, no último dia, nós ressuscitaremos. Isso não é tremendo? Se Cristo não tivesse ressuscitado, olha para mim, sua reta final era uma tumba fria, gelada. Você ia morar lá para sempre. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a sua vida ia resumir em nascer, crescer, comer, ficar velho, ir para o caixão e ficar lá dentro o resto da vida. Agora, o fato de Cristo ter ressuscitado, a sepultura gelada não é o seu último lugar. Você não vai habitar na sepultura, você não vai ficar sendo comido por bichos, você não ficará num sepulcro. No último dia, Ele ressuscitará você. A ressurreição é uma prova, é uma garantia que nós ressuscitaremos também. 1 Coríntios 15, 51, 53. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Cristo não morreu só para você ressuscitar, porque se ressuscitar com esse corpinho que você está aí, pelo amor de Deus, hein, irmão, que canseira que vai ser o céu, né? A ressurreição não é só para você ressuscitar. Chuva, ó, glória a Deus, ressuscitou a chuva, olha lá. Mas todos seremos transformados.
num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Sabe o que é corrupção? Degradação, decomposição. O seu corpo não vai ter decomposição. Por que Cristo teve que ressuscitar? A ressurreição garante, você não vai ressuscitar com este corpo, um corpo corruptível, que sofre decomposição, que degrada, que apodrece. Você vai receber um corpo incorruptível, um corpo que não se corrompe, que não murcha, que não envelhece, que não apodrece, não vai ser carne e osso como você tem. É um corpo que nunca mais vai envelhecer, murchar, enrugar, nem apodrecer. E nós seremos, transformados, glorificados, porque convém que isto é corruptível, que decompõe, se revista da indecomposição, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Gente, pelo amor de Deus, vem comigo aqui. Jesus está prometendo para você, Daninho, que está velho demais da conta, que não aguenta levantar um bujão de gás, para minha avó e para minha mãe, que está cheinha de doença. Ele está dizendo que quando vocês ressuscitarem, o corpo será perfeito. Você nunca mais envelhecerá, nem apodrecerá, nem vai se decompor. E está dizendo que esse corpo se revestirá da imortalidade. Um corpo glorificado é um corpo que não morre mais, nunca mais você morrerá. A ressurreição de Cristo garante a você a imortalidade. Isso é tremendo, nunca mais vai morrer. Olha só, pastor, olhe todo mundo para mim para você entender. Por que a gente vai ressuscitar e o corpo nem vai enrugar, apodrecer, nem vai morrer? Porque não é o mesmo corpo que vai ressuscitar lá. Agora digo, irmãos, que a carne e o sangue, corpo humano, não podem herdar o reino dos céus. Nem a corrupção, decomposição, herdar a incorrupção. Esse corpo de osso, veia, músculo, não é o que vai ressuscitar lá. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Não é esse corpo com aparelho digestivo, sangue, músculo, veia. Esse corpo não herdará. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção. Você vai receber outro corpo. Olha lá a resposta. 1 Coríntios 15, 35, 44. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? Semeia-se o corpo em corrupção. Semear é a sua vida. Você semeia num corpo mortal, mas ressuscita em incorrupção, num corpo imortal, num corpo glorioso. Semeia-se em desonra. Nossa vida cristã aqui é imperfeita. O nosso corpo lá é semeado. É como se o corpo fosse uma semente e a tumba fosse o lugar de plantar ela. Semeia você lá, o corpo morto, doente, mas quando ressuscita, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, mas ressuscita com vigor. Semeia-se em corpo natural, mas ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Você morrerá velho, fraco, cansado, cheio de doenças, mas ressuscitará glorificado, cheio de poder. É assim. Não é o mesmo corpo que ressuscita, é um corpo de anjos. Lá não se casa, não se dá em casamento, não vai ter reprodução, mulher não vai ficar grávida. É outra esfera, é outro meio, é outro tipo de corpo. Para que a gente ressuscita? Para receber, para ressuscitar e ter um corpo
glorioso. Quantos estão entendendo? Diz amém. Sabe que corpo que é esse? Sabe que corpo que é esse, Fabrício? Sabe que corpo que é esse? William, que você vai receber. Você pensa que é o seu que vai dar uma renovada, né? Não, olha o corpo que você vai ter. Segura. Quem quer ressuscitar e diz amém? Amém. Então, se você ressuscitar, olha o corpinho que você vai ganhar. Teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Eu vou dar um chilique aqui. Eu vou pro vale, orar debaixo dessa chuva fresquinha ainda. Eu vou deitar no barro, meu irmão, igual um... não vou dizer porco, não, porque tem judeu entre nós aqui, pode não gostar. Teremos um corpo semelhante. Olha o corpo que tu vai ter. Vó, crê, vó. A senhora vai ganhar um corpinho desse, vó. Crê que é o corpinho que a senhora vai ganhar. Vó do céu. O corpo da senhora está ácido. Olha lá. Olha lá, vó. 1 João 3,2. Vem comigo aí, meu filho. Vem comigo. Vamos lá. Eu gosto de viver a mensagem, irmão. Se eu tivesse asa, eu voaria agora. Olha lá. Amados, vamos comigo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Quando Ele voltar na sua glória, quando você ouvir a trombeta e ressuscitar dos mortos, você receberá um corpo como o de Cristo, cheio de glória, de imortalidade e de perfeição. É isso que a ressurreição traz, a glorificação. Meu Deus do céu! Quais os benefícios? Primeiro, a morte não vai nos prender, a sepultura gelada não vai nos prender, nós iremos ressuscitar. Segundo, nós ressuscitaremos com um corpo cheio de glória, um corpo incorruptível que não se apodrece, envelhece, e um corpo imortal que não morre. Como esse corpo? Semelhante ao de Cristo. Último, por que Cristo teve que morrer, ressuscitar? Para vencer a morte, a maior consequência da queda. Gênesis 3:3. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morras. A maior consequência do pecado, da queda, foi a morte, não é isso? O dia que tocardes nessa árvore, vocês morrerão. E o que acontece? Adão e Eva tocam, a morte entra na raça humana, e ela flagela milhões, todos os anos, a morte. Por que Cristo teve que ressuscitar? Para vencer a morte. Apocalipse 1:18. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo, ressuscitei para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus venceu a morte quando Ele ressuscitou dos mortos. Ele olhou a morte no rosto, na cara, e Ele venceu a morte na sua ressurreição. Eu estava morto, mas agora ressuscitei e tenho as chaves, o poder, a soberania da morte e do inferno. A morte não tem mais a última palavra. Ele venceu a morte. Sabe o que Jesus fez na cruz? Matou a morte. Matou a morte. 2 Timóteo 1:10. E que é manifesta agora pela aparição, ressurreição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu, destruiu, tirou o poder da morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Ele venceu a morte, por isso Ele ressuscitou, para que não haja mais morte, para que não possua mais morte.
A morte é o rei dos terrores, porém Cristo é o rei dos reis, o rei da vida. A morte foi vencida por Jesus. Ele matou a morte, ele arrancou o aguilhão da morte. A morte será lançada no lago de fogo, sendo então extinta para sempre, por toda a eternidade. Ele matou a morte, ele arrancou o aguilhão da morte. Meu irmão, olha esse texto que fala em Atos 2: solta as ânsias da morte, porque não era possível que por elas ele fosse detido. A força da morte desceu com Jesus no sepulcro. As correntes da morte engruvinharam, enclausuraram Jesus, prenderam num sarcófago. Ele morreu, ele de fato deixou de viver. Mas no terceiro dia, ele rompeu as correntes, os aguilhões, a força da morte. Ele esmaga a morte, ele mata a morte e ressuscita. E ressuscita no terceiro dia. Ele mata, ele aniquila a morte e ressuscita no terceiro dia. A ressurreição matou a morte. Olha lá, esse versículo eu gosto dele. Vamos ver o que ele fez com a morte. O apóstolo Paulo está brincando aqui, veja só. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na sua vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? O pessoal da igreja de Coríntio estava duvidando acerca da ressurreição, por causa da cultura grega, que dizia que a morte é a libertação do corpo. Paulo vai escrever um capítulo inteiro, 15 de Coríntios, para dizer da ressurreição. E aqui ele está terminando a carta e vai dizer que a ressurreição de Cristo é a derrota da morte. Quando ele ressuscita dos mortos, agora Paulo pode olhar para a morte, a igreja pode olhar para a morte, você pode olhar para a morte e dizer: morte, onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? Onde está o inferno? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? Onde está a sua força, morte? Você não tem mais poder, você não tem mais a última palavra. Você foi vencida, derrotada, aniquilada, destruída na ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Por isso ele ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos. Todas essas coisas, estamos terminando, foram dadas ao seu povo. Ele destruiu o pecado, aniquilou a morte, deu-nos o poder do Espírito Santo para vivermos uma vida regenerada, para gozarmos da sua santidade. Deus o ressuscitou dos mortos. Devemos agora andar no poder dessa ressurreição, confiar na força dele e não na nossa, confiar que ele é Deus dos céus e da terra, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Em breve ele voltará para buscar os seus escolhidos e ressuscitar todos aqueles que tiveram nele a esperança da ressurreição. Glória a Deus. Ele venceu, ele destruiu, aniquilou o poder da morte.
Porque Cristo teve que ressuscitar por isso. Meu irmão, esse é o glorioso Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho de Cristo. Proclame a ressurreição de Cristo. Proclame, declare a ressurreição. Diga, meu irmão, todas as religiões vão ter que se dobrar ao Evangelho. Todas as religiões vão ter que se curvar ao Evangelho quando você pronunciar a ressurreição. Quando você dizer: o meu Deus ressurgiu, o meu Deus é o Filho de Deus, o meu Deus é o próprio Deus, o meu Deus me concedeu o Espírito Santo, o meu Deus está sentado à destra de Deus nas alturas, o meu Deus levou sobre ele os meus pecados, o meu Deus imputou sobre mim a sua justiça, e o meu Deus a si mesmo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. A morte não terá a última palavra. Sabe por que Jesus ressuscitou? Para você não ficar o resto da sua vida numa tumba gelada, num sepulcro gelado, comido pelos bichos e os vermes, mas para que naquele último dia você ressuscite com Cristo, com um corpo novinho, perfeito, imortal, semelhante ao dele. Esse é o Evangelho. Por isso é que Cristo teve que ressuscitar. Glória a Deus. Se ele não ressuscitasse, nossa fé era vazia. Ou seja, nós não estamos aqui lançando palavras ao ar. Tem um Deus ressurreto que se faz presente aqui. Tem um Deus que está aqui vivo, recebendo a sua adoração, o seu louvor. Ele vive pelos séculos dos séculos e Ele espera você naquele último dia para estar com Ele. Feche os seus olhos, vamos orar.